Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Esta é a 22ª semana que nós estamos tratando sobre este tema. Qual é o plano ou a vontade de Deus para a minha vida? Outro dia, eu ouvia um pregador. Ele dizia que o plano de Deus na sua vida é que você tenha sucesso, que você seja muito próspero, que você consiga um casamento excelente, que você seja uma pessoa influente, que você possa comer bem, dormir bem, viver bem. Porque Deus está sempre vigiando a vida daqueles que confiam nele, que têm fé nele. E se você tiver fé, nada lhe faltará. As palavras deste homem parecem verdadeiras, mas são enganosas. E com todo respeito, mentirosas. Porque elas não advêm de Deus. Elas estão munidas do engano, respirando a mentira, baforando uma astúcia satânica, levando as pessoas a uma esperança falsa, cheias de erros teológicos e que não se fundamentam na doutrina dos apóstolos. Dizia ele: Deus não quer que você sofra, porque o doente chegou diante de Jesus e disse: Mestre, estou doente. Jesus disse: o que você quer que eu faça? Que eu fique curado? Então fique. Parece simples. Deus não quer que você sofra. Portanto, nesta noite eu quero falar, quando perseguido, que eu me alegre em Deus. Por que eu vou falar sobre isso? Porque eu entendi que o plano ou a vontade de Deus para a minha vida é que, quando perseguido, que eu me alegre nele. E o texto escolhido para meditarmos está em Mateus capítulo 5, versículos 10 ao 12. Nós vamos ler esse texto puro e depois com uma maior abrangência, uma ampliação, tentando encontrar alguns detalhes. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículos 10 ao 12: Felizes as pessoas que sofrem perseguições
por fazerem a vontade de Deus, pois o reino de Deus é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Então, Jesus está dizendo verdades teológicas para os seus discípulos. Vocês são felizes quando sofrem perseguições. Sintam-se felizes. Isto é, se as perseguições são decorrentes de vocês estarem fazendo a vontade de Deus, então isso traz felicidade. Sintam-se felizes quando vocês são insultados, perseguidos e sofrem calúnias. Isso é motivo de alegria, porque se eles caluniam vocês por serem verdadeiramente meus seguidores, fiquem felizes. E então ele continua: fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada onde? No céu para vocês. Não é na terra. Não é aqui. É no céu. Então, o cristão que não crê no céu, não crê em nada. Como um cristão pode viver o cristianismo crendo só na terra? Então, fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, como proposta, eu devo dizer a todos que ninguém aqui está livre de tristezas, de amarguras, de mágoas, de infortúnios, adversidades. Isto é, essas coisas acontecem devido à sua posição cristã, quando você se torna um seguidor de Cristo. Basta você se tornar um seguidor de Jesus, você começa a ter problemas. Você será caluniado, zombado, insultado, seja por amigos, colegas, e por todo o sistema filosófico que está sendo implantado no mundo atual. O mundo atual é a favor do aborto, e a palavra de Deus diz: você não deve assassinar ninguém. Você não tem o direito de fazer isso. Quando eu me refiro ao aborto, eu estou me referindo a essa prática imbecil, estúpida, em que as pessoas podem aprontar e tirar o feto quando quiserem e de qualquer modo. Eu me lembro há um tempo atrás, aqui mesmo, nesta região, foram encontradas chaves de fenda em que as moças se perfuravam e foram encontrados fetos nos vasos sanitários. Este é o mundo. Você, de acordo com pesquisas, pessoas que defendem uma nova ideologia de gênero, o número de suicídios dessas pessoas tem aumentado. É natural, porque eles estão infringindo um princípio da criação de Deus. Deus criou homem e mulher,
Ele não criou meio homem, meio mulher. Ou você é, ou não é. Você não pode tentar ser o que não é. Cientificamente, você não consegue. Até a ciência diz, é impossível. Tudo está aqui, na cabeça. Enfim, o casamento está sendo empurrado ladeira abaixo. A honestidade, a boa amizade, relacionamentos sadios, tudo está sendo jogado na lixeira. O importante nesse mundo é ter prazer. Então nós estamos nos colocando dentro de um invólucro chamado hedonismo, onde o prazer é o prazer, tudo pelo prazer. Vamos ficar, já vamos logo para o prazer. Então, não se constrói, não se planeja para o futuro. Quando se fala em planejar, fala-se em dinheiro, mas não. O planejamento deve nos levar a observar que aquilo que nós plantamos hoje nos levará a colher frutos amanhã. Então você tem que planejar atitudes, planejar ideias, pensamentos, emoções, com muito cuidado. Se vocês não souberam, acredito que saibam, lancei mais 2 livros, que está na internet, vocês podem baixar de graça, em PDF, em EPUB para ler no celular ou tablets, e no Kindle, que é aquele leitor digital. Se vocês têm, pode baixar e ler, tomando decisões corretas em um mundo trapaceiro. E o segundo, lições da queda de Pedro. Já são 3 livros que eu lancei com a ajuda de meus irmãos, que eu sou muito grato, e estão lá de graça. Eu não quero cobrar nada, estou oferecendo isso para o reino de Deus. Se for alguma coisa edificante, amém. Se você se interessa por aquilo que o Espírito de Deus está oferecendo neste lugar, vá até lá, baixe, leia, estude, aprenda. Garanto que isso vai edificar muito a sua vida. Por muitas razões, você será chamado de preconceituoso, ou não é verdade? Intolerante. Basta defender princípios elevados para a família e para a vida em si, e você será chamado de intolerante, preconceituoso. Mas, na verdade, esse outro tipo de gente é que é preconceituosa e intolerante. Então, Jesus diz que quando isso, em Mateus 5, quando você começa a sofrer pressões por causa da sua fé, por ser um seguidor dele, você deve se sentir feliz. Eu quero ler novamente o texto, mas colocando agora entre chaves, ou entre parênteses, ou colchetes, as ideias, o que significa aquilo? Então vamos lá, Mateus capítulo 5, versículos 10 ao 12. Ele diz: felizes. O que são esses felizes? Quem são esses felizes? São pessoas bem-aventuradas, afortunadas, prósperas, de boa sorte, abençoadas.
Felizes esse tipo de pessoa, essas pessoas que sofrem perseguições, pressões, ofensas, mágoas, injustiças, por fazerem a vontade de Deus. Isto é, por terem o quê? Adotado a missão divina e o estilo de vida que agrada a Deus. Então, quando você adota a missão, quando você se transforma em um instrumento de Deus neste mundo, e as pessoas notam que você comparece perante elas com um estilo de vida ameaçador, é natural que elas vão agredir você. Continuando, Jesus diz: pois o reino do céu, isto é, o desfrute do governo divino com todos os seus recursos, como a aprovação e a autoridade de Deus. Então ele usa o verbo ser no presente do indicativo. Ele diz, é, no tempo presente, é delas. Ele não diz será. Percebe ou não? Ele está usando um tempo no presente. Então ele diz assim: pois o reino do céu, isto é, o governo divino, os recursos de Deus, neste período de luta, de perseguição, é delas. Ele está dizendo, quando vocês começarem a sofrer injustamente, lembre-se que se estiverem fazendo a vontade de Deus, Deus dará a vocês naquele período o recurso necessário para que vocês suportem, ultrapassem, superem e sobrevivam o que estão lhe fazendo. Isso é fabuloso. Isso é fé. Então você tem que parar com esse negócio de quando você começa a sofrer injustamente, pegar telefone e começar, irmã, olha, expulsa os demônios. Você tem que começar a se apropriar dos recursos de Deus, parar de ser uma criança mimada, incapacitada, e a se capacitar, a enfrentar a situação como gente adulta. Então Jesus diz no verso 11, felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. De novo, Jesus usa o verbo no presente. Felizes vocês são vocês. Ele não diz, vocês serão felizes. Não, vocês são felizes. Que é porque nós temos que ter uma alegria agora. Alegria futura eu sei que existe, mas ela tem que ser expressada agora. Quando nós nos reunimos aqui, nós devemos nos reunir com alegria. Então ele diz, fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa. O que é isso? O que significa essa grande recompensa? Significa salário, pagamento como resultado do trabalho árduo, uma retribuição está guardada no céu, isto é, no lugar da habitação de Deus, para vocês.
Então o cristianismo é mais do que religião, é trabalho. Então quando alguém diz assim, aceita Jesus e você vai ter paz no coração, mentira. Pelo contrário, entregue-se a Jesus e você vai ter problemas. Ande com Deus e você vai começar a sofrer lutas. No entanto, você sabe que está do lado certo. Sim ou não? O cristianismo não é só uma coisa de crer, para crer, mas é uma ação do Espírito Santo que nos convence, dizendo, antes vocês atuavam contra Deus, agora vocês têm a revelação dele no interior e vocês vão trabalhar para ele, vocês vão conquistar o seu lugar no céu, por meio do trabalho. Porque há muitos pastores que dizem, não, aceite pela fé e já está salvo para a eternidade. Mentira! Jesus diz de perseverar, de aguentar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele mesmo diz, não trabalhem pela comida que perece. O cristianismo é trabalho. Por isso que eu digo a vocês, Tiago diz, você diz que tem fé, eu tenho trabalho. Porque a fé sem trabalho é algo morto. Uma pessoa que diz que crê em Deus, mas não trabalha para Ele, não crê em nada, é mentirosa. Eu não vou especificar qual é o trabalho, mas um dia falaremos muito sobre isso, ou recordaremos o que temos já aprendido sobre isso. Então Jesus finaliza o texto, sua fala, pelo menos aqui, no que nos convém. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então não adianta vocês ficarem abalados, com medo de sofrer, porque quando vocês olharem para a história da sua fé, vocês vão olhar para o passado e vão perceber que pessoas que creram como vocês, que trabalharam para Deus, que se dedicaram a Ele, sofreram. Então, segundo Jesus, o cristão que é perseguido por estar fazendo a vontade de Deus, é uma pessoa feliz, porque é abençoada por Ele. Segundo Jesus, é isso que nós aprendemos no texto. Segundo, durante a perseguição, o cristão que faz a vontade de Deus, tem a seu favor o quê? Toda a ajuda divina. Se você está passando por uma situação difícil, e que você é inocente, e você está injustamente sendo perseguido, atacado, molestado, Deus tem todos os recursos para dar a você. Ele não quer que você fique pedindo orações para ficar expulsando demônios. Ele diz, enfrente-os. Jesus disse assim, eis aí, eu dei a vocês a autoridade para pisar serpentes e escorpiões.
Quando Jesus fala sobre pisar, ele está falando sobre esmagar para abrir caminho. Ele não está dizendo que você irá destruir todos os escorpiões, todos os aracnídeos do mundo, e nem todas as serpentes que existem. Mas ele está dizendo que quando eles te atacam, e eles entram no seu caminho, naquele momento você tem os recursos do governo de Deus, da autoridade divina, para andar sobre eles e abrir caminho. Um exemplo disto aconteceu lá no Egito, quando o povo saiu daquela terra e foi para o deserto do Sinai. Deus foi esmagando, por meio de Moisés, aquelas crenças falsas, até que não havia mais possibilidade de conter todo aquele povo lá, naquele território, ou naquele país. E eles foram em direção ao Sinai. Quando o Mar Vermelho se colocou diante deles, e Moisés foi falar com Deus, Deus disse: por que você está falando comigo, se você já sabe o que tem que ser feito? Vai lá e põe o cajado no mar, toca as águas e elas vão se abrir. E ele fez. E eles passaram e saíram do outro lado. Infelizmente, você tenta resolver os seus problemas por meio de correntes, campanhas, novenas, dando dinheiro para pastor, dando dinheiro para a igreja, dando dinheiro para esse e para aquele, achando que dessa maneira você vai resolver seus problemas, e não vai. Não vai. Você tem que aprender a orar a Deus e praticar a palavra de Deus em qualquer situação. Você não vai entender todos os momentos da sua vida, e Deus não vai explicar o porquê você está passando o que está. Você diz: meu Deus, por que esse problema agora não estava no script? De repente isto acontece, não é possível, onde foi que eu errei? O problema não é onde você errou, o problema é que Deus está dizendo para você: mude, eu quero que você cresça. Eu quero que você agora tenha novas atitudes. Eu estou colocando você em uma dimensão que você nunca enfrentou, desconhecida, e você terá que enfrentar isso e sair de lado de lá com uma fé mais forte. O povo diante do Mar Vermelho. Por quê? Moisés, você nos trouxe ao deserto para morrermos aqui. Nós tínhamos túmulos no Egito. Moisés, fica quieto, vocês vão ver a glória de Deus, gente. É isso. Nós fazemos a mesma coisa, porque nós queremos ser crianças mimadas. Nós queremos uma igreja em que o pastor chega lá com aquela roupa brilhante, com aqueles anéis cheios, com os dedos cheios de anéis de ouro, com aquela conversa fiada, com aquela voz carismática, como se ele fosse o representante de Deus na terra, dizendo: hoje eu vou abrir o caminho para vocês. Faz nada, ele não consegue abrir nem para ele. Enfim, nós aprendemos que o cristão, ao ser perseguido, deve se sentir feliz pelo fato de estar vivendo em Cristo.
Eu vou ficar feliz só porque eu estou vivendo em Cristo. Quem paga minhas dívidas? Você. Quem põe comida na minha mesa? Você. Se hoje eu não tiver frango, arroz, feijão, meu filho. Se não tiver feijão, vai arroz. Se não tiver arroz, água e sal. Eu sei o que é isso. Não é justo, eu tinha isso, agora não tenho. A Bíblia sabe o que diz? No livro de Tiago, ele diz assim: Deus faz a pessoa ficar rica. E Deus também pode fazer esta pessoa que ele fez ficar rica, voltar a ser pobre. Então você abre o olho. Ganhar é demorado, perder é rápido. Deus pode fazer isso no estalar de dedos. Se for para nos ensinar algo, Ele faz. Você agora tem saúde, você acha que pode fazer o que bem entende, de repente você a perde. E você corre atrás de todo mundo, dizendo, e ele diz, vamos orar, você não tem fé. O problema não é fé, o problema é você aprender a viver no estado em que você está e exaltar Deus, torná-lo grande. É necessário que nós diminuamos e que Cristo cresça. O que nós aprendemos mais? Se o negocinho funcionar. O cristão receberá a justa retribuição divina na eternidade, pelo seu trabalho árduo na terra. O trabalho cristão não é fácil, é árduo. Quando Deus criou o homem, sabe qual foi a primeira coisa que Deus deu a ele? Trabalho. Quem não gosta de trabalhar, nada terá. Deus deu trabalho. Eu espero que durante toda a minha vida eu consiga trabalhar dentro das minhas limitações, longe de mim ficar com a barriga para cima, como diz a música, de papo pro ar. Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Então, aprendemos ainda que o cristão não deve estranhar a perseguição que lhe sobrevém, pois os antigos profetas de Deus também foram perseguidos. Como que um pastor pode pregar? Deus não quer que você sofra. E aí? Você vê a mentira? Na verdade, todos sofrem, o cristão e o não cristão. Só que o cristão tem um jeito de sofrer, e o não cristão tem outro jeito. No cristianismo verdadeiro, há muito sofrimento. No entanto, nesses lugares adversos, impróprios, cheios de oposições àquilo que cremos, Jesus nos dá a possibilidade de sermos felizes. E Ele nos ensina que a nossa alegria não se deve aos nossos momentos de tranquilidade, de prazer. A felicidade cristã não acontece por causa dessas coisas. Não acontece porque você foi abençoado com uma casa, abençoado com um carro,
porque agora você diz, olha, Deus está me abençoando, olha o que Ele me deu. Não, o diabo também dá. E você diz que foi Deus e foi o diabo, e Deus permite. Porque lá na frente você vai cair, você vai tombar por causa do seu orgulho. Porque você não é desajuizado, não tem cabeça. Deus permite. Você quer esse caminho? Vá. Na verdade, a nossa alegria depende da nossa unidade com Deus, da nossa comunhão com Ele, da nossa vida de obediência com Ele. O mundo que nós vivemos ensina que a felicidade é a ausência de problemas, ou não é? Tem uma rádio que, se você ouvir o dia inteiro, os programas sempre estão ensinando vocês a saírem da infelicidade. Mas é incrível que essa rádio já existe há não sei quantos anos e ninguém aprendeu. É curso em cima de curso, workshops em cima de workshops, e ninguém aprende nada. Na verdade, nós nos enganamos com as nossas ambições terrenas, com os nossos desejos, com o nosso egoísmo, com os nossos interesses pessoais. São sonhos muito terrenos. Nós nos acostumamos a trabalhar para nós mesmos, e como cristãos, deixamos de trabalhar para Deus. Nós não aprendemos que o trabalho de Deus se encaixa e Ele domina o nosso trabalho secular. Achamos que se o nosso filho se formar numa faculdade, então ele será uma grande pessoa na vida. Mentira! Walter, meu filho é honesto, ele está sendo, lá no lugar onde ele está trabalhando, reconhecido, e daí? Mas ele não está sendo reconhecido por Deus, ele não trabalha para Deus, então ele não tem recompensa nenhuma no céu, porque ele não crê no céu. Isso não te assusta? A igreja não existe, e ela não está neste mundo para atender desejos pessoais humanos, mas ela existe para trabalhar para Deus a fim de produzir neste mundo a glória de Deus. Ela luta pelos interesses do Criador, porque as pessoas que compõem a igreja são pessoas que vieram da miséria espiritual e moral, reconheceram o seu desgaste, a sua derrota, o seu caos, o modo como lidavam com a sua família, com seus filhos, com seu marido, esposa, com a própria vida, se cansaram, e numa ação do Espírito Santo, perceberam a verdade, ficaram enojados de si mesmos. E disseram: chega, o meu cheiro é de lixo fedorento, me limpa, me purifica, Senhor. Nós andamos muito longe de Deus por muito tempo, e Deus nos conduziu a Cristo, para sermos nele aperfeiçoados, mas espera lá, esse aperfeiçoamento em Cristo não acontece sem sofrimento. Walter, o homem de Deus não sofre. Você sofre até quando está nas mãos de Deus.
Por isso eu faço uma pergunta. Você acredita numa vida cristã sem podas divinas e, portanto, sem dores? Quando você está em Cristo, você está sendo agora aperfeiçoado por Deus, significa que Ele está podando você. Pega uma plantinha, uma planta frutífera, ela chegou a uma altura que você terá que tirar do vaso, e você vai com todo o cuidado, todo o carinho, ela não pode sair do vaso andando, oba, ir para a terra, não, é você quem a conduz. Você joga água, mantém a terra úmida, você aduba, e ela começa a crescer, mas logo você aparece com uma tesoura. Ou não é assim? E então você começa a olhar, você vai ser arrancado. Porque aquele ramo, você percebe que ele é inútil, ele não trabalha para a planta, e você o corta, e joga fora, e queima. Você olha, e então você percebe um outro galho, e você diz, esse tem vida. Você mexe, ele está firme, mas eu preciso tirar algumas coisas daí, para que ele possa produzir mais. Então, a poda agora é limpeza. Então você corta algumas folhas, alguns raminhos, e então ele se fortalece. Mas vamos lá. Quando você poda, o ramo sofre. Ele é cortado, dói. Quando ele é arrancado para ser jogado fora, ele sofre, mas o tronco também. Em João, capítulo 15, Jesus fala de Deus como um agricultor. E Jesus diz que Ele é a videira, e que cada um de nós somos ramos. Então nós somos ramos na videira, que recebe o trabalho de Deus como agricultor. E Deus olha então na videira, que é Cristo, e Ele observa. Quem é improdutivo? Quem não quer produzir? Quem não quer trabalhar? Vai levar a tesoura. Não é poda, é cortado, rejeitado. Eu não quero que isso aconteça comigo e nem com você. Por isso que nós criamos um trabalho de grupos pequenos, para que nós possamos trabalhar para Deus. E eu não vou explicar isso agora aqui, mas todos nós temos a oportunidade de trabalharmos para Deus, dentro de uma certa ordem e planejamento. Não é bagunça. Trabalhar para Deus não é fazer o que vem à teia, à cabeça, mas é andar junto, com uma mesma ideia, numa mesma direção, para atingir objetivos estabelecidos por Deus nesse lugar. Então, Deus olha,
ele é improdutivo. Mas ele está na videira. Como é improdutivo se ele está lá? Tem folha verde lá. É improdutivo. Ele não vai produzir fruto. Ele está no lugar errado. Deus vai lá e corta. E João 15 diz que o Pai corta, lança fora para ser queimado. Não tem volta. Aquele que o Pai tirar da videira, não volta mais. Basta ler. E então Deus, o agricultor, olha na videira que é Cristo, observa e diz: este raminho tem vida. Deus, na sua onisciência, conhece quem está realmente vivo ou não. O livro do Apocalipse fala da igreja de Sardes, que Jesus diz sobre ela: vocês têm fama de estar vivos, mas na verdade vocês estão mortos. A igreja se reúne, canta, se alegra, pula, festeja, mas não produz o que Deus espera dela. Imagine você numa empresa sua, e amanhã, segunda-feira, você espera os seus empregados, e eles entram numa procissão. Que maravilha é trabalhar aqui. Oh, o nosso patrão é maravilhoso. Hey! Ele paga direitinho. Oba! Está chegando o 13º. Eita! O Brasil já esculachou o Black Friday. Epa! Black Friday no Brasil dura até dezembro. Ei! Então, que adianta toda essa festa? Aí eles ficam o dia inteiro cantando, festejando e não trabalham. Por que Deus levantou esta igreja? Porque Deus tem um plano. E se nós não cumprirmos esse plano, ela acaba. Quer dizer então que tudo aqui pode se extinguir? Não. Podemos continuar tendo reuniões aqui, mas nos reuniremos como num cemitério. Um túmulo após outro túmulo, cheio de cruzes, mas tudo morto. Tem o símbolo da cruz, do cristianismo, mas não há vida. É assim que muitos são. Pulam, gritam, dançam, mas não trabalham. Não fazem o que Deus quer. O que eu estou falando é muito sério. Eu não quero magoar vocês. Nós cristãos somos conduzidos a Deus, por Deus, a Cristo, porque Jesus disse: ninguém pode vir a mim se não for trazido pelo meu Pai. Nós somos conduzidos por Deus a Ele, a fim de refletir a sua grandeza, a sua autoridade às pessoas. E quando você faz isso, o que você espera dessa filosofia humana implantada em nossa sociedade? Rejeição. Imagine você, moça, menina,
Chega numa escola, o rapaz chega para você e fala assim, e aí, vamos ficar? Você diz, não, muito obrigado. Mas por quê? Por quê? Uau! Então você explica. Eles vão dizer que você é quadrada, retrógrada. Então, é assim que nós vivemos. E aquilo passa para todo mundo, e todo mundo vai começar a falar, olha, aquele ali, aquela ali, dali não sai nada, hein? Desse mato não sai coelho, hein? Então é assim. Se você vai a um restaurante e ora pela comida, diz assim, aí, esse é crente, ó, crente. Aí de repente, isso é legal, hein? Então, isso é bacana, hein? Então, pois é. Se você reúne no escritório seus colegas, fala assim, eu gostaria de abençoar vocês com a oração. Eles vão, no primeiro dia eles vão dizer, que bom, maravilhoso. No segundo dia, está chato. Você vai ter rejeição. Se você reúne a sua família com seus filhos, filho, senta aqui. Mulher, senta aí. Cala a boca, hein? Senta aí. Então, senta aí. Então você conversa com a família, olha, o que nós temos aprendido na igreja. Aí o moleque começa assim. Ele está com o celular na mão, não vê a hora de... Já acabou? Já acabou? É assim. Bom, nós vivemos num choque de cultura. Se você quer amar a Deus, você vai ser odiado por amá-lo. Então, a segunda questão, o cristão sofre por obedecer a Deus? Entendemos que sim. E Deus permite que isso lhe aconteça? Como eu disse, o sofrimento no mundo é inevitável. Mas há cristãos que dizem assim, eu estou sofrendo, mas eu sei que Deus está comigo. Cuidado, não faça muita força. Então, só sai bobagem, gente. Mas veja lá, veja bem, ó. Deus está comigo, estou sofrendo. O fato de você estar sofrendo não significa que Deus está com você. O que nós vimos Jesus dizer é que Deus está com aquele que faz a vontade dele no sofrimento. O sofrimento não torna você especial. Eu estou no hospital, mas Deus sabe, né? Lógico que Ele está vendo. Você é doido? Eu é que não sabia. Ele é onisciente, Ele sabe. Grande coisa você está dizendo. Você viu, eu caí, quebrei a perna, mas Deus sabe. Não é que Ele sabe, Ele já sabia que você ia quebrar a perna. Eu que não sabia. E nem você. Você vê que coisa? Ai. Então, não é um negócio estranho? Muito estranho. O sofrimento não me torna mais íntimo de Deus.
mas a minha atitude dentro do sofrimento, isto me torna íntimo de Deus. Isto faz a diferença. Por isso, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, versículos 14 e 15, diz o seguinte, vamos lá, vocês serão felizes, agora ele usa no plural, no futuro, o verbo ser, vocês serão felizes, porque ele está dando conselho, ele não está dando uma ordem, ele não está dizendo a verdade já é conhecida, mas está esquecida. Então ele diz, vocês serão felizes se forem insultados, isto é, amaldiçoados, maltratados, rejeitados, por serem seguidores de Cristo. Ele está falando a mesma coisa que Jesus disse, ele aprendeu. Porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Espera lá, vamos entender. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Então, se o Espírito de Deus está agindo em mim, ele provoca uma reação de terceiros? Sim. Como? Repare nesta condicional. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros, fofoqueiro. Mas, se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado. Eu vi o pastor dizendo assim, você não pode aceitar, que é uma vergonha para Deus o cristão sofrer. Ele está dizendo outra coisa. A Bíblia diz uma coisa, esses caras dizem outra, porque o povo de Deus não lê Bíblia, são desobedientes. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça, isto é, glorifique, celebre, exalte, esteja honrando a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Mas isso não é tudo. Pedro ainda diz, no capítulo 2, versículos 19 ao 21, de 1 Pedro, faltou um, né? Faltou o versículo 19 ainda, não é? Não. Esse já é o outro texto. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, olha lá, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Então, o que nós aprendemos de Deus aí? Que Ele permite que nós soframos injustamente. Vamos supor que você comete um erro. Então alguém vem e chama a sua atenção. Isso é justo? Sim. Mas se a pessoa ultrapassar os limites e for violento, é justo? Por que Deus permite?
Continue. Pois, se vocês fazem o mal, desculpem, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Qual é o merecimento? Que recompensa há? Mas, se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Então, como é que Deus não abençoa quem sofre? Se você sofre por ser ladrão, você tem que merecer a cadeia. Outro dia eu escutei um ex-presidente da República dizendo: nesse estado é injusto que um governador que roubou fique preso. Aquilo lá chama-se efeito pinga. Foi um problema cachaçológico. Então, esse é o problema. Como é que é injusto um político que rouba um Estado fique preso? Então, você vê, se você é uma pessoa que está agindo mal com pessoas, você vai receber a punição de Deus, porque você não vai ser abençoado por Ele. Tem gente que vive jogando pessoas contra pessoas. Eu já fui em casas onde a mãe domina um filho e um filho domina a mãe. Eles são compactuados. E eles se fecharam na conversinha. E eles entram no confessionário e ficam. Então, todo mundo sofre. Aí, quando o outro lado vê aquilo, eles se reúnem para formar o outro grupo. E a Bíblia diz: uma casa dividida não subsiste. Vocês conheceram minha mãe, ela está morta. Fiz de tudo para ela. Mas teve uma época que ela tentou interferir no meu casamento, por ser mãe. E eu a chamei do lado e disse: Dona Carmen, vamos fazer um acordo? O seu limite com seu filho é até aqui. Não tente jogar minha esposa contra mim e nem a vida do seu filho contra ela. A senhora chega até este ponto e pare. Agora. Então, lembra? Senhor juiz, pare agora. Então, fica aí. É até aí. Precisei falar. As pessoas não têm medidas. Então, no verso 21, pois
Essa é uma conjunção conclusiva, ele vai concluir uma ideia. Pois foi para isso que ele os chamou. Para isso o quê? Suportar o sofrimento. O que ele vai estar dizendo lá atrás? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Diante de tudo isso que nós estamos vendo, você quer continuar sendo um cristão? Você quer o cristianismo na sua vida? Porque o cristão, ele sofre quando é podado por Deus. Ele me leva na videira e depois fica me cortando. É lógico. Ele precisa limpar minha vida. Existem muitas coisas que até o fim da minha vida precisam ser arrancadas. No entanto, ele conduz outro à videira e depois ele arranca de lá. Porque essa pessoa não leva a sério. E se você está nessa condição, abra o teu olho. Porque você está prestes a levar uma tesourada divina. E depois não tem jeito de voltar. Quando Jesus nos ordena a sermos felizes neste mundo, aprendemos que essa felicidade não depende dos nossos momentos, mas depende da nossa vida em comunhão com Ele, em obediência a Ele. E Ele está ciente de que vivemos em um mundo que provoca sofrimentos por toda parte. Abre os jornais, leia a televisão, ou assista a televisão, escute rádio, e você vai ver. Em toda parte existe sofrimento. Sofrimento atinge também os cristãos, por que não? E a nossa alegria não deve ser aquela alegria vulgar, ordinária, fingida, banal, como alguns irmãos chegam com a Bíblia, dizem assim: como é que está, irmão, tudo bem? Maravilha, Deus é uma bênção na minha vida, olha, eu só tenho que agradecer. Aí quando ele sai com a mulher, vai mulher, vai sua vagabunda sem vergonha, sai daqui, vou te matar em casa, em nome de Jesus. É assim. Você olha, às vezes eu vinha na estrada para São Paulo, tinha aqueles irmãos que andavam assim na frente, assim, ó, e a cabeça assim na frente, assim, e a mulher e 5 filhos lá atrás. Pera, Zé, anda mulher, tá? Vamos para a igreja, vamos para a igreja. Ou vocês nunca viram isso? Errado. Então, vamos terminar. Digam graças a Deus. O Super-Homem retornou, o Batman retornou, o Homem-Aranha retornou, o Walter retornou. Que é isso? É vermelho e fala tanta bobagem. A alegria do cristão
engrandece a Deus e reflete a sua grandeza. Vocês se lembram que Jesus disse, não é? Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que as pessoas vendo as obras que vocês fazem, exaltem o Pai de vocês que está nos céus. Mas quando Jesus diz que nós devemos ficar alegres e felizes, é porque isto engrandece a Deus. Nós cantamos hinos com lágrimas nos olhos. Cantamos alegremente hinos com lágrimas nos olhos. Às vezes cantamos, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ué? Incrível como nós cantamos canções de vitórias enquanto caminhamos para os nossos calvários. Sabemos que vamos sofrer e vamos cantando. Até parece os cristãos no Coliseu romano, ou naqueles estádios romanos, anfiteatros romanos. O cristão não sofre, e Jesus diz assim, eu envio vocês como ovelhas ao matadouro. Muita mentira. Nós seguimos o caminho da eternidade, que é um caminho áspero, mas é muito abençoado e nos torna felizes. Vale a pena, porque a nossa recompensa está lá. Aqui são 70, 80 anos e depois tudo acaba. Um pouco mais é enfado e canseira. Para mim só falta mais uns 9 anos. Isso se eu chegar lá. Se a minha carreira não terminar antes. Eu espero que Deus me receba na sua glória. Porque tudo que eu quero está lá. Tudo, meu sonho é estar lá. Somos felizes porque aprendemos a responder com amor ao ódio. Somos felizes porque deixamos a mentira e abraçamos a verdade divina. Somos felizes porque encontramos todo o prazer em Deus e não no lixo moral que nos é oferecido pela filosofia mundana. Somos felizes porque Jesus é a nossa felicidade. E sabemos que Ele nunca nos deixará órfãos ou abandonados, mas Ele voltará para nos buscar. E pelo andar da carruagem, Ele está voltando. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem. Como eu disse, neste mundo todos sofrem, mas não como os cristãos autênticos.
pois os cristãos verdadeiros expressam uma vida alegre em Deus, mesmo quando perseguidos. E eu quero terminar essa meditação nesta noite, esperando que ela tenha ajudado muito a sua vida, abrindo seus olhos, fortalecendo o seu coração, lhe dando ânimo, esperança, ou até subsídios para futuras conversas com pessoas. O nosso irmão querido e apóstolo Paulo escreveu o seguinte aos cristãos da cidade de Filipos: tenham sempre alegria, isto é, estejam se regozijando, sempre satisfeitos. É um tempo gerúndio, correto? Estejam sempre se regozijando, estejam sempre satisfeitos, unidos com o Senhor. Então, não importa o momento, não importa se a situação é de dor ou de alegria, ou nossa alegria ela não ocorre por causa deste ou daquele momento. Eu não estou dizendo que você tem que andar assim, rindo. Não. Essa alegria, ela é algo que diz assim, pera lá, eu estou sofrendo, mas como eu posso glorificar a Deus neste momento? Eu estou perdendo um ente querido, em vez de eu ficar desmaiando, como eu posso glorificar a Deus nesse momento? Às vezes eu vou em certos funerais que as pessoas entram em desespero, olham para o morto. A Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez e fica gritando: volta, olha para mim. E o defunto diz assim: Eu te garanto que se o defunto abrir o olho e falar: o que você quer? Eu, ó. Então Paulo diz, repito, tenham alegria. E ele diz, sejam amáveis, isto é, convenientes, gentis, apropriados, educados com todos. E ele diz por quê? O Senhor virá logo. Nós falhamos muito, não é? Vamos ser honestos. Falhamos muito. Mas Deus está nos chamando para mudarmos, crescermos. Que Deus nos ajude todo o tempo. Que você possa sair desse lugar hoje com o coração robustecido, fortalecido, cheio da graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.